A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança. Olá, eu sou Rodrigo Cabello e eu estou hoje aqui dando sequência no podcast Dados de Segurança com a RioSoft com Altamiro Castellan, que é o diretor comercial da RioSoft, e hoje a gente vai falar sobre consultoria e treinamento de equipe. Com qual devo seguir para implementar a LGPD na minha empresa? Dando sequência nesses podcasts. Tudo bem, Altamiro? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre LGPD, sobre como implementar a LGPD. E uma coisa importante é que em agosto começa a monetização da LGPD. Então, realmente começa a ser preocupante como seguir, quem contratar para ajudar a implantar. E aí vamos trabalhar com essa questão aí e dar orientações que forem necessárias. Altamiro, a gente já vem falando na sequência dos podcasts que a RioSoft está preparada para dar todo esse suporte para o empresário, porque a gente sabe que a LGPD é novo, é um processo que vai eliminar muita burocracia, mas agora vocês têm que ensinar, né? Pegar na mão mesmo, vamos dizer assim, e ensinar os profissionais, a empresa a trabalhar com a LGPD. E a pergunta é, de que forma que a RioSoft contribui para que o processo de implementação seja mais ágil e assertivo? Bom, a RioSoft, desde que a LGPD foi promulgada pelo Congresso, pelo presidente Temer, nós passamos a estudar a LGPD em função da nossa história de empresa voltada para a tecnologia da informação e softwares. De imediato já acendeu uma luz amarela, uma luz vermelha, de que nós tínhamos que nos preparar para atender os nossos clientes que utilizavam sistemas e que teriam que se adequar à lei, né? Esse foi o primeiro ponto. A partir desse momento em que nós nos debruçamos sobre a lei, nós passamos a entendê-la e buscar forma de fazer com que as pessoas e as empresas se adequem à lei. Porque o grande problema, tanto aqui no Brasil como na Europa, é a questão do comportamento social, que na verdade é o que determina se uma segurança, se um dado vai ser seguro ou não, é a partir desse momento. E a RioSoft veio se preparando primeiro para treinar os usuários dos sistemas de gestão empresarial que nós temos no Brasil todo. Passamos a se preocupar em treinar esses usuários no primeiro momento na forma da utilização correta com relação ao sistema e, na sequência, no comportamento social que ele vai ter dentro das empresas, né? E a gente vai falar mais adiante dos riscos de não se treinar esse pessoal. Ok. A gente falou, no último podcast, a gente pegou os Dr. Wilber, o próprio Dr. Rodrigo, o consultor Diego, eles falaram comigo a respeito exatamente desse comportamento social, que é como que o funcionário vai se comportar para proteger a própria empresa, não é isso? Isso. Deixa eu te contar uns dados para você. 68%, porque tem muita gente, primeiro eu vou contextualizar o seguinte, tem muita gente reclamando da lei, mas a lei, se ela for utilizada de forma correta, ela é muito benéfica para as empresas, nos negócios e na segurança dos dados que as empresas têm. Uma coisa que acontece é que 68% dos dados que vazam de uma empresa, ela é involuntária e ela é causada por seres humanos. Falha humana. Falha humana. Aperta-se um botão, copia-se um pendrive, passa uma senha para alguém que não deveria passar. Abre o e-mail incorreto, talvez. Abre o e-mail correto. Então, isso são tudo comportamentos sociais que vão acarretar em problema. Agora, quando você fala assim, eu perdi uma informação qualquer da minha empresa, um pendrive com partes dos meus cadastros que foi para a concorrência. Quanto isso custa? Qual essa pessoa copiou esse pendrive? Ela tinha direitos para fazer isso? Isso estava combinado dentro de um planejamento de segurança de dados, que agora a LGPD vai cuidar disso? Isso estava planejado? Podia-se fazer isso? O software que guardou esses dados
tinha senha segura para fazer isso. Então essas ações que as empresas terão que tomar a partir de agora, porque elas serão obrigadas a cuidar desses dados, senão elas serão multadas, elas vão tomar consciência de que é muito mais importante você cuidar bem dos seus dados do que deixar os dados soltos e esses dados vazarem. Você quer ver uma outra informação importante? Deixa eu passar aqui para vocês. A gente tem uma outra informação. 32% das empresas no mundo afirmam que já tiveram os seus dados roubados ou parte dos seus dados de propriedade intelectual e industrial roubadas por questões de falha humana. Ou seja, eu vou te falar para você assim, nós desenvolvemos softwares para gestão empresarial. Nós, por 2 ou 3 ocasiões, nós tivemos informações e em um dos casos, nós tivemos que notificar a empresa que estava usando parte desses dados, desses códigos nossos que foram roubados por um funcionário. Isso, sei lá, no anos de 2005, 2006. Nem pensava em falar em LGPD. Não, nem pensava em falar em LGPD. Mas então, você veja o seguinte, naquela época já acontecia isso, e de lá para cá acontece isso todo dia. Se a gente falar, como é que será que aconteceu essa invasão que houve no TSE? Como é que isso aconteceu? Será que não foi falha humana? Será que não foi lá de dentro que saiu alguma coisa que aconteceu lá dentro? Você vê que é uma denúncia nessa questão do ano passado das pesquisas de roubo, das pesquisas de vacina na Inglaterra por hackers, né? Certamente alguém falhou, porque você não teria como deixar alguém roubar uma pesquisa que vale bilhões de vacinas, né? E roubar esses dados, olha o quanto se perdeu dinheiro. É claro que quem roubou não está sabendo fazer muito uso disso, porque a gente está tendo problemas aí nesses dias na mídia, que a vacina que foi criada a partir daí não está dando muito certo. Mas é uma situação que você vê, os caras quase conseguiram, daqui a pouco eles conseguem acertar. Entendi. E é um negócio que vai valer muitos bilhões. É imensurável, né? É imensurável. Então, quando a gente fala de segurança de dados, às vezes a gente fica pensando em coisas pequenas, mas tem coisas grandes que podem estar passando sobre os nossos olhos e a gente não percebe. Então é uma coisa de se pensar muito. Quando se fala, LGPD veio aí para o governo pegar dinheiro. Eu tenho certeza que o governo aceitou essa demanda por causa do dinheiro. Claro. Entendeu? Com certeza. E ainda mais agora o Paulo Guedes falando que não tem dinheiro, que está todo mundo quebrado, que não sei o quê. Essas reuniões ministeriais aí que vazaram, em que ele fala que o país está quebrado. Então tem alguém falando, essa lei não vai pegar, ainda eles vão voltar lá para trás. Esqueçam, essa lei pegou, vai pegar e o governo vai monetizar. E tem uma coisa que é muito mais grave. Dizem que ela vai gerar mais dinheiro para o governo do que as multas de trânsito. Pensem no volume que isso vai gerar. Eu não sei, eu sempre fiz uma analogia. Aqui nós estamos numa rádio e a rádio sabe o que é o ECAD. Claro. Entendeu? O ouvinte também sabe que é aquela questão de tocar. Eu sou uma pessoa que sou de igreja, a gente vai fazer uma quermessezinha. Tem que pagar o ECAD. Tem que pagar o ECAD. E não é um valor baixo. Não é. Agora, você imagina o seguinte, se a sua empresa colocou uma música de som, ou aquele som baixo lá para o pessoal funcionário ouvir. Som ambiente, né? Tem que pagar o ECAD. Então é o seguinte, vai ter um escritório aqui na nossa região, em São José do Rio Preto, para cuidar dessas questões da LGPD, do governo. E esse escritório, meu amigo, vai ter que arrecadar muito dinheiro. Vai ter meta, né? Vai ter meta e assim, alguém vai pagar essa conta. Aí entra a situação do comportamento social, do treinamento. E a RioSoft, ela veio se preparando desde 2018 com uma equipe aí de 15 pessoas, estudando. A nossa história, nós entramos na LGPD quase que entramos por acaso nesse navio aí, tem aquela história lá, né? Caímos de paraquedas nesse navio aí, porque um grande banco, que é cliente nosso, logo quando a lei saiu, nos entregou uma planilha com um monte de requisitos da LGPD. E nós tivemos, em função da demanda do banco, ter que atender o banco de todo jeito e é um cliente estratégico para nós. Tem que atender, né? Tem que atender
naquele momento. E aí envolveu-se um grande grupo de pessoas na RioSoft, de consultores, para tentar ajudar a resolver o problema do banco, que o banco precisava desse material e dessa adequação da lei de forma correta, porque nós desenvolvemos um software que roda dentro do banco, que ele é estratégico. E se ele não tivesse todos os requisitos de segurança e de compliance que a lei exige, o banco poderia correr riscos sérios. E a RioSoft estaria fora, né? 100% fora. Então nós somos forçados, né, inicialmente, no primeiro momento. Se você perguntar para mim assim, vocês ficaram contentes no primeiro momento com a LGPD em destacar quase 15 profissionais de diversas áreas, desenvolvimento, segurança de informação. E às vezes até contratar mais pessoas, né? E contratamos uma consultoria, né? Que caro, né? Naquele momento, ninguém sabia direito isso. Então nós entramos de paraquedas nesse negócio aí, em função do que o mercado, por nós... Está impondo, né? Está impondo, e nós somos parte desse processo todo, porque nós trabalhamos com informação. Nós, quando fundamos a nossa empresa em 1990, nós já naquela época nós sabíamos, olha, nós vamos gerenciar dados de empresas. Esse é o nosso negócio. E isto é LGPD na veia. Ou seja, desde lá a gente vem sabendo o que é LGPD. Quando ela chegou, confesso que no primeiro momento, e quando eu vi a planilha, eu fiquei assustado. Falei, nossa, isso aqui vai dar muito trabalho. E realmente dá trabalho. A gente sabe que cada empresa tem que orientar e organizar. Então, a primeira coisa que tem que ser feito numa empresa para ela ter segurança é o diagnóstico, né? Essa parte de diagnóstico, ela é complexa, porque você fala o seguinte, olha, chega um currículo numa empresa. Ele pode chegar por um website, ele tem um tratamento. Ele pode chegar por um e-mail, ele tem um outro tratamento. Ele pode chegar por um funcionário que é amigo do cara, entregar lá no RH, é outro tratamento. Ele pode chegar pelo correio, né? É um outro tratamento. E ele pode, alguém lá na portaria, entregar um currículo, também é um outro tratamento. Bom, tudo passa, normalmente, por uma pessoa que depois vai mandar para os recursos humanos, que vai avaliar, depois vai para as chefias da área, até essa pessoa ser contratada ou não. Esse documento fica circulando na empresa. Fica circulando. Né? E como é que esse documento é tratado? Eu gosto de fazer um exercício, já falei isso em vários momentos, várias ocasiões. Você pensa o seguinte, vamos fazer um exercício aqui de um documento chegando, um currículo. Não é coisa simples. Currículo, todo dia chega um currículo. Se uma empresa tem 100 funcionários, é difícil chegar um currículo por dia na portaria da empresa. Chega o currículo, o cara que entregou o currículo, a pessoa que entregou o currículo, ela está almejando melhorar de vida. Às vezes ela está trabalhando num lugar, ela está numa situaçãozinha estável, mas ela quer melhorar. Isso é o direito do ser humano. Então ele foi lá e entendeu que aquela empresa pode lhe dar mais oportunidades, entregou o currículo. A recepcionista viu o currículo e viu que o cara, que a pessoa, desculpa, não falou o cara, a pessoa, trabalha na mesma empresa que a amiguinha dela trabalha lá, que ela também é recepcionista. E elas estão sempre conversando junto. A Rádio Peão acabou de ser acionada. Acabou de ser acionada. Nesse exato momento, ela fala, olha, o Joãozinho, a Mariazinha, vem aqui o currículo aqui. Tá acontecendo alguma coisa aí, amiga? Bom, imediatamente, a secretária do outro lado vai falar pro chefe dela, né? O Joãozinho, a Mariazinha entregou o currículo lá na outra empresa. É sinal que... Exatamente. É sinal de que ele está querendo sair, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar alguém pro lugar dele urgente. Senão, ele pode me deixar na mão. E aí, ele já vai lá no Joãozinho, na Mariazinha, e falou, não vai dar para continuar, não. Ele pode até falar do currículo. Mas não vai dar, não sei o quê. Mas vai que o Joãozinho e a Mariazinha descobriu que essa demissão foi ocasionada porque foi o único lugar que ele entregou o currículo, foi naquela empresa, porque ele queria trabalhar naquela empresa.
Isso, de alguma forma, ficou provado que ele trabalhou lá pela câmera de segurança, né? Várias coisas que vai provar que ele esteve lá. E ele procurou um advogado. Esse advogado vai acionar a LGPD, porque é facinho acionar ela a partir daí. Perdeu-se um dado e esse dado prejudicou o rapaz. Bom, 2% sobre a multa do faturamento da empresa, e pode ser assim, das duas empresas. Entendi. Ok? Então tem dois entes aí que vai levar a tinta, tá? Entendi, perfeito. Aí você vai falar o seguinte, bom, mas parou aí não parou. Não é só os 2%. Ah, mas o cara fatura 20 milhões. Que é 2%? Só vai levar 400 mil de multa. Só 400 mil. A vida inteira da empresa, num único caso, ela não pagou tanta multa de trânsito como pagou nesse caso. Aí você fala, não, mas já resolveu aí. Não resolveu, sabe por quê? As duas empresas vão ter que pagar o salário do Joãozinho e da Mariazinha, vão ter que pagar cursos de melhoria dele, porque o juiz vai condenar eles, enquanto esse cara não se alocar por 1, 2 anos. Então veja que a conta, por um currículo mal administrado... É uma coisa simples, né? Acho que o Dr. Rodrigo gosta muito de comentar esse caso aí, e é tudo, a gente está falando coisa de notícia, não é invenção, né? O que aconteceu? A moça entregou o currículo numa fábrica de bolsas. A fábrica de bolsas, para economizar papel, pega os currículos das pessoas. Eu vi esse caso na TV. Tamir, esse caso eu vi. Foi numa loja de bolsas. É, isso aí. A mulher fez do currículo da moça, ela fez o preço, a etiqueta do preço. Aí uma amiga viu a carinha dela lá na etiqueta do preço. Isso foi realmente, né? Isso aí eu vi. Eu vi na TV também. Aí você vê o seguinte. Cara, quanto que isso vai dar de multa? Entendeu, Rodrigo? Multa, sem contar o próprio constrangimento da empresa que faz isso com o currículo de uma pessoa que quer melhorar de vida, que quer trabalhar, né? Isso aí vai longe, né, Tamir? Então, assim, as situações de comportamento social é uma coisa absurda. E eu vi muitas palestras, ouvi muitas histórias da LGPD na Europa. Para você ter uma ideia de quanto isso é sério, e o Brasil não caiu a ficha, até porque o Brasil está numa outra situação, que é a situação da pandemia. Então, querendo ou não, nós estamos atônicos com a pandemia, então não dá para pensar muita coisa, você tem que pensar em equilibrar os pratos até sair da economia, os pratos econômicos, né, das empresas, para sair dessa crise e para frente. Mas na Europa, o último mês antes da lei entrar em vigor, e lá não tem essa coisa de... Nós já adiamos várias vezes a entrada da lei, a monetização da lei, né? A Europa, no último mês, eles não trabalharam. Eles fizeram a seguinte conta, olha, melhor a gente adequar a empresa e não pagar as multas, do que a gente continuar vendendo e pagar as multas. O que a gente vai ganhar vai ser menor do que as multas. Então, vamos organizar todo mundo aqui, vamos combinar como é que vai ser os negócios, vamos acertar os processos, vamos fazer os mapeamentos. Depois, no mês que vem, a gente volta a trabalhar. Outro setor que a gente trabalha muito com empresas, com a parte de folha de pagamento. A RioSoft é muito referência nisso. E eu percebo, eu falo muito, estou aqui falando novamente, que as pessoas não se atentam à questão de recursos humanos. Eu sou uma fábrica, eu só trabalho com empresas. Lê do engano. Você tem pessoas. Essas pessoas, elas estão dentro da adequação da lei. Se você vazar um dado delas, se um dado que você entrevistou uma pessoa vazou, tudo isso é pessoa. É um erro muito grande das pessoas acharem que a LGPD não é só para quem trabalha com consumidor final. Não é verdade. Então, é uma dica que eu dou, fiquem atentos, porque isso realmente vai afetar as empresas, a forma de monetização, as multas, e eu acho que elas serão exemplares. Quem levar a multa vai sofrer bastante, né? Porque elas vão ser pesadas. Então, numa situação de pandemia em que o caixa está baixo, em que o mercado não está favorável, você levar multa é complicado. Por outro lado, eu tenho uma notícia boa, é que eu acho que sempre há tempo. Se você começa a treinar as pessoas, a treinar as equipes
assim conscientizarem da importância da lei e dos benefícios que a lei pode trazer para a empresa com relação ao seu consumidor, ao seu funcionário, a privacidade dos dados de cada funcionário, isso vai ser um ponto benéfico, que depende do ângulo de quem vê, né? É aquela história do copo meio vazio, meio cheio, do limão que faz limonada, quer dizer, isso a gente tem... E aquela velha história também, né, Altamiro, que toda mudança, ela causa, nesse primeiro momento, uma certa surpresa, uma apreensão, uma ansiedade. Mas depois que tiver tudo, entre aspas, redondo, fica mais fácil, né? Com a ajuda dos softwares, enfim. Isso. Aí falando de software, a RioSoft começou então, no primeiro momento, a atender os seus clientes, né? E depois a gente foi para o mercado. Nós vimos aí que era uma oportunidade de negócio, que era um business, que era um negócio a ser explorado. E eu costumo até fazer um exemplo assim, dentro de uma empresa de software, né? Nós abrimos uma loja de conveniência, né? Porque, na verdade, o posto é que vem para vender gasolina. Aí faz a loja de conveniência e dentro da loja de conveniência se faz a loja de pão de queijo, quer dizer. Entendi. Fica um negócio, perfeito, né? Mas o exemplo é esse. Dentro da RioSoft, nós montamos uma equipe de consultoria e passamos, então, não só a prestar consultoria, mas nós começamos a ver, e eu pessoalmente, não vou citar o nome de empresas de governo, projetos na faixa de 2 milhões, 380 mil, os mais baratinhos. Orçamento 700 mil. E quando a RioSoft ia fazer o orçamento para o cliente, porque qualquer orçamento de consultoria, o principal fator é hora homem. Quantas horas eu vou necessitar para treinar essa empresa? Quantas horas vou precisar para levantar os dados dessa empresa? E a gente começou a fazer os orçamentos e a gente passava e o pessoal se assustava. Nós tivemos agora um cliente que preencheu os dados para nós de São Paulo, em que ele tem 285 processos dentro da empresa deles. É uma empresa de manutenção. 285. Mais de 30 departamentos. Então essa coisa de receber currículo é um processo. A coisa de preencher uma ordem de serviço é um processo. 285. Você imagina quantos consultores seriam necessários para fazer esse levantamento e quantas horas homens seriam necessários? Bom, nós desenvolvemos um software que nós chamamos de AlvScan, que ele é um sistema que faz um mapeamento, que ajuda a empresa a fazer o mapeamento e aí a empresa vai fazendo sozinha. Bom, só isso não basta, porque precisa ensinar o pessoal. Aí nós desenvolvemos cerca de 7 horas de treinamentos, tudo com um treinamentinho de 7, 10 minutos. Olha, o que você faz na situação dos currículos? Então tem um treinamentinho. O que você faz numa nota fiscal para esconder os dados que vai ser entregue numa transportadora? Porque tem um dado de anonimização dos dados essenciais da pessoa. Então tem dados que não pode mais aparecer. Então todos esses dados deu 285. Então nós fizemos um sistema de EAD, ensino à distância, onde essa empresa e todas as empresas que estão trabalhando com a gente faz todo o treinamento lá. Agora você imagina, 7 horas vezes 30 departamentos, e o departamento nem sempre alguém fica junto, então vamos multiplicar 7 vezes 60, quanto que isso dá de dinheiro, né, de treinamento e salas, e honestamente, nós sabemos que isso aconteceu, nós fizemos isso. Então a gente ia lá na empresa, quem vai treinar hoje? Então hoje vinha 10 gatos pingados, uma empresa de 300 funcionários. Treinávamos aqueles 10, 15. Amanhã vem outra turma. Aí vinha mais 20, vinha mais 8 e o auditório mais ou menos vazio. Então você ficava lá 10, 15 dias dando treinamento para o pessoal até você conseguir atingir uma média de treinamento do pessoal. Não conseguia todo mundo, não. Bom, no EAD não. Olha, você vai fazer essas 5 aulinhas aqui, 10 minutos cada aulinha, para e faz. O cara pode até não fazer, mas no computador dele vai estar o timer lá falando o que ele está fazendo. Porque o EAD controla isso. Quem assistiu, quem não assistiu. Entendi. Né? O que também é... Se você falar assim, eu estou num auditório, o cara pode estar lá no celular e é comum, disperso, né? Disperso também é a mesma coisa. Bom, aí tem a provinha, né? Você faz uma provinha no cara para saber se o cara realmente aprendeu ou não. Então, ele pode até já saber e ignorar aquele treinamento e fazer a provinha certa. Mas isso tudo dá uma redução
e de mais de 80% no custo de implementação. Nós temos esses dados. Então, é processo, que é o mapeamento já semi-pronto. Então, nós entregamos todo o mapeamento, currículos. Como é que vocês tratam currículos? Olha, a forma correta do mercado tratar é dessa forma. É assim que vocês querem tratar? Pô, essa forma é legal. Gostei dela, vou adotá-la. Não, mas eu tenho uma situação aqui diferente. Então escreve, altera aqui, tá pronto o teu currículo que chegou. A tua nota, como é que vai ser? Né? Uma demissão do funcionário, como é que ela vai ser? Né? Um aviso de férias, enfim, tudo que envolve as pessoas e principalmente que envolve dados de clientes, né? A transferência de dados, se pode transferir ou não. Então, o software, mais o processo, mais o treinamento, reduzem até 80% a implementação da LGPD. O que eu falo é assim, tranquilamente, coincidência ou não, ontem uma empresa muito grande ligou para nós e a gente vê que tem muita gente atrasada. Uma empresa muito grande, daqui do interior de São Paulo, querendo falar de LGPD, e aí a grande preocupação é assim, você me garante que você entrega até agosto? Até agosto. Não garanto. Não tem como. Agora, pode acontecer, e a gente tem que ter a franqueza, é que ele pode adiantar bastante. O que é adiantar bastante? Só uma pergunta em cima disso, Altamiro. Por exemplo, você falou do prazo. Eu preciso me adequar até agosto, isso já é fato. Se a gente começar o processo hoje, essa semana a gente começa o processo na minha empresa, e no prazo, no mês de agosto, chegou o prazo, e eu não estiver adequado, mas eu estou me adequando, vai existir alguma tolerância ou tchau, obrigado, a multa chegou para você? A lei, ela menciona esforços, ou seja, ela entende que você é isso que eu falo, se você está dando o primeiro passo, você está caminhando, né? Primeiro, você já, uma coisa que é muito rápido, que é o principal ponto, nós resolvemos isso em uma semana nas empresas, uma semana. Se você quiser, olha, um e-mail para todo mundo, para todos os chefes, assista aos treinamentos, reúna suas equipes e vamos treinar todo mundo. Então, isto, você já vai resolver 50% dos problemas da lei. Bom, entendeu? Porque é aquilo que eu comentei, a maior parte das vezes em que acontece vazamento de dados, em que tem problema de vazamento de dados, são pessoas, são comportamentos sociais. Falha humana. Falha humana. Se você treinou as pessoas e nós temos uma palestra, ela é demorada. Essa é a palestra mais demorada que a gente tem dentro do treinamento. Ela é de cerca de 50 minutos. Conscientização da LGPD. Essa palestra, ela vale ouro em termos de dentro das empresas que ela pode ajudar as empresas. Então, o que acontece? Você treina as pessoas, conscientiza ela. Então, olha, secretária da recepção, quando chega um currículo, você nem lê o currículo, você coloca no envelope, lacra ele. Não mexa nesse currículo. Não queira saber o que tem dentro dele, que você pode estar colocando em risco a nossa empresa. Recursos Humanos pegou esse currículo, uma coisa que é impressionante, fragmentadora. Que é aquele que tritura o papel, né? Eu já vi vender muito fragmentadora. Eu hoje, sinceramente, na nossa empresa tem. Mas raramente as pessoas usam. Eu não sei se você assistiu o mecanismo lá do Sérgio Moro, essa coisa aí do Lava Jato, em que o policial começa a juntar os papeizinhos até achar os códigos das contas. Cara... Parece coisa de cena de filme, mas acontece, né? Claro que acontece, né? Tem várias histórias dessa daí, quer dizer, o cara manda uma proposta de que ele tá sozinho num projeto, ele manda pro lixo. Aí um gaiato lá, o concorrente dele, passa em frente, a empresa dele vê aquele pacotão de lixo, põe no carro dele, leva embora e vai embora. O Dr. Rodrigo gosta de contar a história, ele contou a história de uma empresa, do salgadinho, que o cidadão pegou uma caixa do salgadinho, né, lá, e ligou, fez uma encomenda no nome da empresa, e a empresa teve que pagar isso, de certa forma. E o Rodrigo contou uma história aqui pra gente, de fragmentação mal feita. Mal feita. E você vê, ninguém mais tá usando. Eu sei que tem a fragmentadora lá na nossa empresa, que a gente comprou, mas há um tempo atrás... o pessoal usava mais. Entendi. Eu tenho percebido, assim, antes da pandemia, que pouco se usava. Se bem que
está acontecendo uma situação que cada vez se usa menos papel nas empresas. Mas quem faz papel, que você vai lá, vai fazer uma proposta, vai para uma reunião com o cliente e essa proposta não ficou legal, você vai corrigir ela e joga ela no lixo, isso já pode estar vazando aí. E existe um departamento que esteja mais indicado, por exemplo, um departamento que seja mais indicado para cuidar desse processo da LGPD? A empresa não existe esse departamento ainda. Vai existir a figura que nasceu, né? Que é o DPO. Que é o DPO, mas não tendo isso, você chegou numa empresa que vai implementar a LGPD. Qual seria o setor mais adequado para tomar a frente e seguir com isso dentro da empresa? Eu acho que o case da RioSoft, por felicidade minha, sei lá, eu tomei a iniciativa em função da pressão do mercado, né? Com o diretor comercial e diretor operacional da empresa, chegou lá as planilhas do banco e e-mails de clientes perguntando como queria, se a RioSoft iria se adequar a essa lei, como que era essa lei, se a RioSoft já sabia, até as empresas, como é que você já sabe de alguma coisa? E nós recebemos várias ligações nos meses seguintes falando disso. Bom, na boa, quando chegou a planilha, né, que veio a planilha para mim com uma carta, eu mandei o departamento de segurança de rede, o Mauro, que trabalha lá na RioSoft, né? Mauro Filheiro. Ele tá lá, ele é de PO, um cara especialista em... É o cara da TI. É o cara da TI. Ele é um fera de Rio Preto. Bom, o Mauro pegou aquele material, levou 2 dias, voltou na minha sala. Chefe, você viu o que é isso aqui? Não, Mauro, eu não vi não, eu sei que isso é com vocês. Você tá louco, isso aqui é o fim do mundo. Não, você não entendeu. Vem aqui, abre aí. Abriu, não era uma abinha, era sabe, 30, 40 abinhas, cada um tratando de um assunto. Quando eu falei, Mauro, mas isso aqui, rapaz, preencher tudo isso aqui, Mauro? Tudo isso aqui. Bom, aí envolvia departamento jurídico, departamento de contabilidade e faturamento, tá? Recursos humanos, consultoria, desenvolvimento, né? Suporte. Por baixo, uns 10 departamentos da RioSoft. Isso, na sala, quando eu fazia reunião, tinha 15. Para preencher a planilha, para conversar sobre a planilha. Então, o que a gente fez naquele momento? Nós pedimos uma pessoa ser líder, essa pessoa é líder até hoje, que é a Daniela. A Daniela concentrou todas as informações, porque como a gente tem também uma unidade em Porto Alegre, parte das informações tinha que vir de Porto Alegre. Ele lá tem uma parte de desenvolvimento dessa área aí. Então, Porto Alegre tinha que preencher os dados de segurança de lá e aí os caras queriam saber como é que era essa segurança, como é que esses dados navegavam, como é que eram os firewalls, como é que eram as criptografias. Bom, aí aconteceu o seguinte, então nós tínhamos um departamento, um comitê que passou a cuidar da LGPD. No caso da RioSoft, pela força do tamanho do projeto que era, nós tivemos que alocar um grande número de pessoas por um bom tempo. Isso nos custou um dinheiro enorme, né? Então, o que precisa ter é o seguinte, nas empresas, para isso funcionar direito, ter um líder é ser um líder, não pode ser... Mas esse líder, vocês elegem ele quando vocês chegam na empresa, conversa com os diretores, com o dono da empresa, fala qual que é o funcionário de confiança, aquele que a gente pode chamar ele para perto. Aquele que é proativo, aquele que tem o papel de liderança mesmo, quer dizer, não adianta, olha... Tem um cara que está encostado lá na expedição, vamos pegar ele para fazer serviço. Olha, com todo respeito, pessoal da expedição aí, né? Mas qualquer departamento, tem um cara encostado lá, vamos pegar ele para ele fazer esse serviço. Ele não tem liderança, ele não tem credibilidade junto a todos os departamentos, vai naufragar, não vai dar certo. Então, tem que ter o líder. E aí, o que nós estamos preocupados muito hoje, por isso que dentro dos nossos treinamentos, nós fazemos uma coisa que é o seguinte: treinamento de gestão de projeto. Por quê? Imagina que você vai ter que pegar informações, uma empresa média aí de 20 departamentos. Se um departamento ficar para trás, já pode dar problema. 19 fez, um ficou para trás, e esse que ficou para trás está atrasando todo o projeto. Porque tudo isso vai ser interligado, né? Todo mundo, tudo isso vai para um mapeamento, isso vai gerar uma política
de gestão de dados, com inclusive o nosso departamento de marketing desenvolveu até placas para serem afixadas em alguns setores estratégicos da empresa onde os dados passam. Bacana. Entendeu? Você tem que ter dados, tem que ter placas, tem que ter sinalização. Como se fosse uma sinalização de trânsito. De trânsito. Então, tudo isso, se não tiver um líder que entende da importância da lei, aí você fala assim, o que o líder vai fazer? Ele vai entrar lá no sistema de treinamento? Quem fez, quem não fez treinamento? Não vai dar pro diretor ficar cuidando lá, esse cara ainda não fez o treinamento, tá faltando 2 módulos para ele. Aquilo tá faltando 3 módulos para ele. Você entende? Claro. Então precisa ter alguém de projeto, com visão de projeto. Eu tenho uma empresinha aí que tem 5 funcionários e são poucas as coisas. Lá, eu dono, aquela coisa que está embrionária, iniciando, a pequena empresa, a pequenininha empresa, a microempresa, a MEI. Aí tem umas planilhazinhas que você pega e faz os seus processos, mapeia. Aí quer dizer, se a gente senta na hora do café lá, com as planilhazinhas, com o comportamento de cada um e fala, gente, agora não tem que fazer assim, se chega um currículo aqui, vamos tomar cuidado. Agora uma empresa que tem 20 departamentos, que cada departamento tem mais 15 pessoas, que você está falando em 300 pessoas, que de alguma forma poderão ter contato com os dados, seja deles próprios, né, de um produto. Você quer ver esse negócio de olerite? É uma coisa chata, né? Olerite anda para todo lado nas empresas, isso é uma bagunça. Então, se você não tiver uma política, mas uma política de olerite também, tem que ter uma política dele, senão não tem jeito. Altamiro, quais são as governanças de privacidade e proteção de dados que a RioSoft oferece dentro da consultoria? Bom, nós temos um departamento que a gente chama de segurança da informação. Aí isso é quase que uma cadeira, né? E é uma cadeira dentro de uma universidade. Então, aí você vai estabelecer, em função do tipo de negócio que ela tem, quais os tipos de governança. Aí entra aquilo que eu falo para vocês, comportamento social. Vamos lá. Chega um e-mail. Você vai abrir o e-mail? Tem lá um link para você clicar no e-mail. Tudo isso tem que ser treinado. Cara, não abre mais e-mail, esses e-mails enchem de vírus. A RioSoft tem uma história trágica com esse negócio. Em 2005, mais ou menos, não sei porquê, tava uma febre, nós estávamos indo para uma feira em São Paulo, que era a FenaSoft, um sprint assim, total, a equipe total, cerca de 40 pessoas trabalhando até meia-noite, fazendo uma versão especial para a feira, para a FenaSoft. A gente já tinha ganhado 2 vezes o prêmio de melhor empresa de software na FenaSoft, então aquela motivação, vamos ser tricampeão, e fomos tricampeão, né, naquele ano. Cara, uns 10 dias antes entrou um vírus lá e matou parte dos fontes. E isso aconteceu porque alguém apertou um botãozinho. Por isso que eu falo, isso acontece, mas tem hora que não pode acontecer, não era a hora de acontecer, entendeu? Tava todo mundo com os fontes abertos nas máquinas, cada um fazendo sua parte, que depois junta no processo de desenvolvimento, e naquele momento entrou o vírus no meio. Nós tivemos assim aí, trabalhando até meia-noite, teve um cara que depois saiu da empresa, até que foi engraçado. Eu falei, não aguento mais, vou na massagista fazer massagem, que eu trabalhei demais. Isso é uma brincadeira que eles contam lá, quando eu trabalho demais. Eu vou pro massagista. Apertou o cara lá, vou precisar de uma massagem. Vou fazer massagem que não dá mais. E aí a gente tem essa brincadeira lá, não, eu trabalho demais, vou no massagista. Mas isso é um fato. Vou contar outros fatos aqui para vocês verem como é que a coisa, né? Alguém pede para você adicionar ele na lista de contatos. E aí, a partir dele começa, principalmente no Skype, tinha uns vazamentos e uma falha de segurança, e o cara entra na rede. O cara entrou, pediu, ele entrou. Você quer ver um dos problemas? Assim, qualquer auditoria pega. Isso é absurdo. Cerca de 25% a 30% das senhas das empresas, elas estão em post-it, ou no monitor, ou debaixo do teclado. Você foi na minha casa ou não? Você esteve em casa? Você entendeu? Então, olha o problema que você faz, aí você pega e estabelece o seguinte, olha, tem que ter uma senha, que tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter letras, tem que ter um caractere especial, tem que ter número, tem que ter não sei o quê, e aí tá lá o post-it com isso. Para todo mundo ver. Então, que segurança é essa? Então, isso
Isso é comportamento social. Né? Então, as pessoas têm que saber segurar, proteger essa senha. Então, isso é um problema sério. Você quer ver outra coisa? O amigo que é mais ou menos amigo pede para ajudar você a configurar o e-mail seu lá, que ele tem uma dica especial. A partir daí ele pega a senha e a partir daí, num segundo momento, ele pode fazer o que ele quiser com aquela senha. Também é comum, né? Nos conhecimentos virtuais promete benefício, quer dizer, os caras falam aqueles conhecimentos, que você vai acessar aquelas coisas, aqueles vídeos, pronto, já foi embora. Qual a foto que você vai escolher para colocar nas tuas coisas, né? Com que frequência você usa webcam? Você permite que pessoas copiem seus dados do computador? Cara, vou copiar aqui o teu arquivo. O que mais ele copia? Entendi. Entendeu? Permite instalação de dispositivo de seus microcomputadores. São tudo comportamento. Existe limite nas redes sociais, quer dizer, o cara começa a entrar na rede, começa a passar informação, falar de outro, às vezes vai tudo, né? Tela desbloqueada. O cara não bloqueia a tela, quer dizer, o tempo todo a tela aberta com as informações dele. Aí entra um cara lá, aí tem uma outra brincadeira. Cataguases, Minas Gerais. Um rapaz deixou a tela aberta com um comunicador e o outro entrou no computador dele e começou a conversar com o amigo e fazer confissões que não eram verdadeiras para o amigo. O amigo quase ficou doido. Mas por quê? A brincadeira foi porque o cara deixou o comunicador aberto e a tela aberta. Ficou lá brincando. Olha, agora eu não sou mais homem, eu vou ser mulher, eu vou ser não sei o quê. Você entende? Entendi. Então, todo mundo já tem essas histórias Já. porque o cara não foi cuidadoso. Então, é uma situação de comportamento social seríssimo e que só tem um jeito: treinamento e rigor no cumprimento desse treinamento com a fiscalização. Essa é a virada de chave. Eu diria que esse é o ponto-chave. É como treinar. Eu não sei treinar? Tem que contratar alguém que saiba para fazer isso sério. E é assim, cara, se a gente falhar, não vai ter segunda chance. Porque essa conta vai ficar alta e teu emprego certamente vai correr risco. Entendeu? Então, essa conscientização, seus empresários, se a gente está falando aqui, 84% das empresas não se preocuparem em se adequar com a lei, né? Quem dirá os funcionários dessas empresas? É claro que as pessoas estão ouvindo falar, esse nosso podcast aqui tem essa função de conscientizar, educar as pessoas, de contribuir para que elas tomem consciência. E assim, o grande erro é achar que isso não é comigo. Minha empresa é pequena, isso não é comigo. Não é verdade. Se der problema, os caras vão ver, mas meu barzinho aqui é pequeno, tem 4 mesinhas, cara, você vai vir aqui me multar. Eu vou te multar. E vai multar. E vai multar. E não adianta. Então vou pagar os atrasados, tô aqui, vai ter que fazer uma negociação maluca com os caras, e é direito, é lei, né? E o cara vai ter que pagar. É a mesma coisa. Bom, o papo tá muito bom, podcast bem esclarecedor. Eu vou te fazer a última pergunta, Altamiro, pra gente já dar sequência no próximo podcast, pra gente encerrar esse 5º episódio. Altamiro, como saber se um profissional está apto para prestar serviço de consultoria para implementar a LGPD na empresa? Essa pergunta é direcionada porque vai aparecer um monte de pessoas. Olha, eu sei implementar LGPD, eu dou consultoria sobre isso. Como que o empresário vai poder... Peraí, você tem conhecimento para isso? Diferente da RioSoft, que a gente tem 30 anos, 31 anos de tradição, já é uma empresa consolidada no Brasil. Como que o empresário vai poder diferenciar esse profissional que conhece, né, entre aspas, a LGPD? Bom, qual a dica que você daria? Não, eu tenho isso bem consciente, até pela minha escolha das pessoas que fazem parte do projeto LGPD. Né? O primeiro ponto é que tem que ter um fator de liderança. Se ele vai liderar, ele tem que ser líder. Ele tem que ter noções de gestão de projeto, né? Ele tem que ter noções de tecnologia da informação e de segurança dessa tecnologia de informação e ter a sensibilidade em processos, entender de processo, gestão de processo,
como é que acontece a chegada de um currículo. Vamos mapear isso aqui. Como é que esse currículo chega a recursos humanos? Por onde que ele está entrando? Como é que esse currículo está sendo administrado? Esse é sob o ponto de vista do profissional que a gente pode contratar para isso. Por quê? Tem uma segunda situação que é a seguinte. Além das consultorias que vai ajudar ele, existem treinamentos e existem certificações que num próximo podcast a gente vai falar sobre DPO, sobre as oportunidades que existem no mercado para essa profissão. Eu diria para você que é uma profissão promissora. Quem é da área de tecnologia da informação tem que pensar nela, mas ela tem que pensar num sentido mais amplo. Se o cara é um bom programador, ele provavelmente não pode ser um bom DPO, porque ele tem que ter uma visão geral da coisa, né? Uma visão de analista, de processo, então, e de projeto. Uma das coisas que nós focamos muito quando nós vamos no cliente é assim: quem vai cuidar disso? Quem tem noção de projetos? Porque você vai ter que trabalhar com projetos. Porque, assim, uma empresa pequena, como a gente já comentou, tem 5, 6 funcionários, não precisa disso. Na hora do café, todo dia vai ter uma conversa sobre LGPD. Beleza, o que você fez? Você está cuidando aí? Melhorou tua senha? Acertou aquilo? Já contratamos um faro. Quer dizer, as coisas são muito mais fáceis. Agora, quando você está falando de 200, 300, 100 funcionários, 50 funcionários, é preciso ter esse bom profissional. Aí é treiná-lo, mas treiná-lo, por quê? E tentar levá-lo a fazer as certificações, né? Por que vai acontecer? Eu, assim, tenho uma visão de que isto vai ser que nem escritório de contabilidade. Vai existir empresas que vão ter a contabilidade interna e vai existir empresas que vão terceirizar esse processo de DPO. Então, o que ele faz? Ele contrata uma empresa que semanalmente vai visitá-los, vai verificar se os processos estão sendo seguidos, se a segurança de dados está sendo seguida, e esses profissionais então vão prestar serviço para várias empresas. Porque um profissional desse, com essas habilidades, essas competências, ele vale no mercado, ele tem um valor significativo no mercado, né? E financeiro. E aí as empresas que puderem, que querem ter segurança, que é aquilo que a gente comentou, qualquer brincadeira aí pode custar 400 mil, 300 mil reais, então é bom ter um funcionário competente, que vai fazer outras coisas também, mas que vai dar aquela coisa que é a segurança de que os dados não estão sendo vazados. Porque a gente sabe também que vai chegar um momento que vai ter os sequestradores de dados. Esse é um outro problema que está para acontecer. Quer dizer, em todo lugar... podcast só desse assunto, né? Vai ter a bandidagem, vai entrar nessa área. Oportunista. Então, assim, é preciso desse profissional. É preciso estar atento todo dia. Quer dizer, vai ter que alguém que vai acordar de manhã. Onde é que alguém vai entrar nos dados? O Mauro conta a história, o Mauro Fileto, ele tem até uma palestra aí que ele fala disso, que uma empresa grande contratou uma consultoria que fez todo um levantamento, fez toda a segurança. Aí o diretor falou assim: tá seguro? Os caras falaram: pode chamar quem vocês quiser, que aqui ninguém invade os dados nossos. Ninguém vai tirar os dados aqui. Pode fazer isso. Eu vou contratar uma empresa para vir testar a gente se a gente está seguro. Não, pode contratar. O diretor da empresa que fez todo o sistema de segurança. Pode contratar. Tá bom. Fechou o trabalho de segurança, tal, tudo certinho. Ele ligou para uma empresa que faz essas invasoras, né, de teste de segurança. Ligou para o diretor. O diretor foi lá, viu a empresa, falou: o que vocês fizeram? Fizemos isso. Muito bom, muito bom. Só que assim, eu queria verificar se nós realmente está seguro. Aí o rapaz da que faz os testes de segurança falou: eu posso tentar ver se eu consigo invadir sua empresa e pegar seus dados. Pode ser assim? Pode. Se eu pegar, o senhor me paga 100 mil reais? Pago. Então tá, pode fazer. Tá bom? Então tá. Passou uns 10 dias, nada. Passou uns 15 dias, nada. Aí apareceu um cara da telefonia, né? Os macacão da telefonia, com as coisas da telefonia. Olha,
Nós estamos verificando aqui no nosso sistema que vocês estão tendo alguma oscilação de telefonia. Isso quer dizer que vocês poderão cair a telefonia de vocês. E eu tenho que verificar isso. Eu vim aqui verificar. Isso é um serviço preventivo da companhia, com os macacão bonitinho e tal. A maleta grande do cara da telefonia. A mocinha chamou o cara de informática. O cara da informática, ela tá lá no nosso servidor lá. Todo o sistema de telefonia tem um servidor de telefonia. Tá bom, beleza. E o cara ficou lá e o cara da informática perdeu a paciência e saiu, né? Vou tomar um café. Ele foi lá, tirou o HD e levou embora. Aí chegou no estacionamento, ligou pro diretor, falou, você quer vir aqui no estacionamento buscar os seus dados? Eles estão aqui no estacionamento comigo. O diretor foi no estacionamento e pegou o HD de volta. Que coisa, né? Então, se não tiver alguém pensando nisso todo dia, meu amigo... Não, é verdade. Da mesma forma que vocês estão trabalhando para proteger os dados, tem gente trabalhando para invadir os dados. E assim, você pegar os dados e falar, olha, você tem teus dados aqui, tá comigo, e eu quero, para me te devolver ele, eu quero R$100 mil. A grande maioria, 99,9% das empresas falam, eu já restabeleci meu backup, pega esses dados para você, eu não vou pagar R$1 para você. 99% das empresas fazem isso hoje. Olha, só que eu tô com seus dados agora, e eu vi aqui que você tem muitos dados sensíveis, e eu vou publicar ele na internet, vou publicar isso para todo mundo. Só que eu não quero mais 100 mil, eu quero 1 milhão. O que você vai ter que fazer? Pagar 1 milhão. Ou sente e chora, né? O sente chora. Então é melhor ter um bom profissional. Eu acho que essa é a dica para a gente encerrar esse podcast. É imprescindível ter alguém pensando nisso diariamente, eu não diria dia e noite, porque aí tem problemas também trabalhistas, mas no dia a dia tem que ter alguém pensando nessa segurança de dados, e é uma parte, né? E a outra parte é o processo. Então, a RioSoft tem time para fazer isso, e qualquer coisa, entre lá com a gente que a gente está para ajudar. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Bom, encerrando o 5º podcast sobre LGPD com o diretor comercial Altamiro Castellan. Muito obrigado, Altamiro, e voltamos aí com os próximos podcasts. Até breve. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.